mudando ou não? Tá, bom, pelo menos isso. Sim, tá mudando, tá mudando. Pelo menos isso. Bom, então, nós estamos falando do que alguns autores chamam de indústria 4.0, e na realidade o que os autores estão falando é que a grande diferença da indústria 4.0 em relação à indústria 3.0 é exatamente essa capacidade de conectar, não é? Sistemas que inclusive já existiam, né? Então, que o novo não seria nem tanto a criação de novos sistemas, mas exatamente essa possibilidade de conectar sistemas já existentes. E aí tem toda uma discussão sobre o que a gente chama de economia digital, era digital, sociedade digital, indústria 4.0, enfim, vários nomes, né? E, na realidade, o que a gente está querendo dizer é que tem um processo grande de automação, robotização, digitalização e plataformização. Ou seja, quando a gente olha o processo de plataformização, esse é um dos elementos dentro desse conjunto de mudanças que estão acontecendo, não é? Então, é claro, a gente não vai discutir aqui tudo, porque isso seria um outro curso, mas o que a gente tem que entender é que o processo de plataformização, ele se utiliza, não é, de outros elementos. Então, se utiliza da internet das coisas, se utiliza do Big Data, da computação na nuvem, inclusive de robôs, enfim. Então, esse conjunto grande que nós estamos olhando. Tem vários autores, não é, que discutem essa questão das transições que vão acontecendo ao longo da história, e tem uma que eu gosto bastante, que é a Carlota Pérez, e que ela faz a discussão sobre as ondas de transformação, né? Então, desculpa, eu sei que o gráfico aqui está em francês, mas eu vou mostrando para vocês e a gente vai fazendo a discussão. Então, aqui, ó, na vertical, a gente tem o grau de difusão do paradigma, ou seja, o paradigma taylorista, o paradigma fordista, etc, etc. Então, a gente aqui tem o grau de difusão na vertical e na horizontal é a linha do tempo. Então, como que ao longo do tempo esse grau de difusão vai se ampliando ou não. E aqui em cima, né, está escrito, você tem um período de instalação, né, de um novo movimento, aí você tem um ponto de mudança, não é? Então, ele vai se instalando, acontece alguma coisa, tem um ponto de mudança, e depois tem um período de desenvolvimento. E Ana, qual é o movimento? Oi? Oi, Ana, desculpa, o meu PowerPoint está na página 2 ainda. Ixi, gente. Não sei se é só o meu. Não, tá mais sério. Então tá no segundo PowerPoint ainda? Isso. E agora? Oi? Nada também. Nada. Ainda tá? Nossa, gente, é o mesmo problema que deu hoje de manhã. Bom, deixa eu tentar de novo. Não sei o que tá acontecendo aqui, não. Tá descendo. Aí, agora foi. Oi? Agora foi. Uhul. Então, essa tela vocês não tinham visto, né? Não, só da Tá. indústria. Não, tá bom. Então, aqui é só mostrando os diversos elementos, não é? Do que a gente chama indústria 4.0 e mostrando que a plataformização é um pedaço desse movimento, né? Inclusive, se a gente olha para o setor bancário, a gente vê claramente que tem uma parte de automação, tem uma parte de digitalização e tem a parte das plataformas, não é? Então, estão olhando aqui, tá o gráfico direitinho agora?
Sim. Oi? Tá. Sim. Tá, então, vou voltar aqui. Então, a gente tem vários autores que buscam explicar, né, essas mudanças tecnológicas que acontecem ao longo da história, e uma dessas autoras é a Carlota Pérez. E aí, nesse gráfico, a gente tem aqui, ó, na vertical, né, o que a gente chama de grau de difusão do paradigma. Nesse caso, seria o paradigma da indústria 4.0. Aqui, na horizontal, a gente tem o tempo, né? Ou seja, como que esse paradigma ele se desenvolve ao longo do tempo. Aqui em cima está escrito período de instalação, não é? Desse paradigma, o período de mudança desse paradigma e o período de desenvolvimento desse paradigma. E aqui a gente tem um movimento, não é? Desse paradigma. Então, o que a Carlota fala? Ela fala que tem uma onda precedente, né? Porque nenhum paradigma começa do zero, né? Ou seja, o Fordismo não começou do zero, ele veio lá do Taylorismo, o Toyotismo também não começou do zero. Então, o que ela está dizendo é que esse paradigma atual não começa do zero, ou seja, ele vem de uma onda precedente, mas de repente ele aparece de uma forma mais forte, não é? E aí tem um certo frenesi, ou seja, as indústrias mudam, a sociedade muda, etc, etc, até que você tem um momento, como esse momento de saída muito forte, as instituições ainda não estão preparadas, né, para controlar, a gente vê isso muito claro com as plataformas, e aí você acaba tendo uma quebra, porque há um desequilíbrio muito grande, depois você tem uma recomposição, uma maturidade desse paradigma, e logo em seguida já tem um outro paradigma que começa a ser constituído, né? Isso eles estão pensando em 100, em 50 anos, né? Então não é uma coisa assim que acontece do dia para a noite. E aí, para ter uma coisa menos abstrata, né, se a gente olha o movimento de agora, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que a instalação, né, desse novo paradigma, a gente pode dizer que começa nos anos 70, né, exatamente com o microprocessador e microchip, que nos anos 80 a produção já se apropria, não é? Desses elementos, então já se cria novos produtos usando microprocessador e microchip, etc. E você tem um movimento de euforia muito grande, porque a gente não esquece que a gente vinha num processo de financiarização da economia, então tinha aí muito capital de risco louco para entrar em algum novo investimento, né? Então aí você tem um boom, né? Esse capital de risco vai com toda a força para cima dessas novas possibilidades, e aí a gente vê o surgimento nos anos 90 do e-comércio, e-banco, e-governo, e-economia. E aí você tem, nos meados dos anos 90, um investimento muito mais rápido. O Estado fica ali, né? A gente sabe que mudanças no Estado é uma coisa que demora muito mais. Então, o Estado fica ali olhando aquelas mudanças que estão acontecendo e não consegue, de fato, legislar. E aí, bumba, foi nos anos 2000 e 2001, para quem lembra, né? Foi a crise, né? Que a gente chama da crise .com ou a crise.com, onde diversas startups quebraram, né? Porque estava essa loucura, assim. Aí, em 2008, a gente ainda tem a crise financeira, né? Muitas pessoas falam que essa crise também é em função de uma digitalização desenfreada do setor financeiro. E aí, em seguida, você tem uma reorganização, ou seja, o Estado começa a tentar legislar, os atores sociais também começam a tentar se reorganizar, as empresas começam a se reorganizar, e aí você teria um momento de maturidade, não é?
desse novo paradigma, que seria em torno de 2010 e 2012, né? Aí sim a gente tendo um processo de automação, robotização, não só em poucos setores, mas uma coisa generalizada nos diversos setores. E aí, claro, a gente olhando, a gente não vai fazer a discussão tão ampla, né? Mas quando a gente olha para o mercado de trabalho, quer dizer, o que significa o desenvolvimento deste novo paradigma, né? Na realidade, a gente ainda tem muito mais questões e dúvidas, não é? Então, a gente não sabe se vai criar ou vai destruir ou vai simplesmente mudar a configuração do emprego, não é? Então, a gente viu claramente no setor bancário, a gente tem uma criação, entre aspas, não é? De que não são nem novas funções, porque são as mesmas funções que já eram realizadas dentro do banco, mas que passam a ser realizadas dentro de outros locais. Então, toda discussão de desemprego e não sei o quê, às vezes a gente tem menos a questão do desemprego e mais uma questão de uma migração, né? Do mesmo jeito, uma migração de um setor para o outro. Aqui a pergunta: quais setores vão ser mais afetados? Quais novas qualificações serão necessárias? Essa pergunta é muito importante. O que irá acontecer com aqueles que serão permanentemente removidos do mercado de trabalho? Até onde a sociedade pode incentivar a robotização, né? Essa é uma discussão que a gente faz, sobretudo no setor de serviço, né? Será que faz sentido que todas essas formas de atendimento sejam realizados por robôs? Será que essas funções não deveriam ser humanizadas? Essa é uma discussão, por exemplo, lembra que no encontro passado a gente falou que o movimento sindical acabava dialogando pouco com a sociedade? Esse é um tipo de argumento, não é, que pode estar na nossa discussão com a sociedade. Será que a sociedade está satisfeita, né, de ligar para vários lugares e tem um monte de robô que atende? Então, aqui, por exemplo, tem uma pista para a gente criar um argumento. Outra questão, óbvio, como os sindicatos podem participar desse processo, como esse processo vai ser legislado. Será que esse paradigma, né, da indústria 4.0 vai reduzir a carga de trabalho ou vai resultar em maior intensificação? Qual é a autonomia que o trabalhador vai ter para coordenar as máquinas, os softwares, ou será que ele vai ser coordenado pelas máquinas, os softwares, os aplicativos? Não é? Como garantir o não aprofundamento da desigualdade? E uma questão essencial, né? Como que a gente pode viver sendo constantemente controlado, né? Por máquinas, por computadores? E a grande questão que se coloca, e que esse, sem dúvida, é um objeto de discussão com os governos, né? Como que a gente procede uma robotização, inclusive, inteligente? Porque é óbvio que a gente não vai voltar atrás, não é? Isso a gente sabe. Então, o processo está aí, mas como é que a gente faz com que esse processo seja inclusivo? Né? Eu acho que essa é a nossa grande questão, né? Então, tem muitos estudos já sendo feitos sobre a questão do desemprego, né? Esses estudos estão olhando sempre os próximos 30 anos, né? No Brasil também o pessoal de Brasília fez um estudo com essa mesma metodologia. E aí o que eles estão dizendo é que se os atores sociais, né, ficarem sentados olhando este processo de digitalização da economia, o desemprego vai ser massivo, né? Então, eles estão dizendo não há um determinismo tecnológico, porque isso vai depender exatamente de como os governos vão controlar a forma como as empresas se utilizam da tecnologia, né? Porque a gente sabe que, se a depender das empresas, elas vão usar a tecnologia somente em função dos seus próprios interesses.
Então, a discussão que a gente tem que colocar é exatamente como os governos vão legislar e orientar a forma como as empresas se utilizam da tecnologia. Então, tudo isso só para a gente... o curso não é sobre isso, óbvio, mas é que a gente precisa olhar essa discussão mais ampla para entender as plataformas, né? Para entender o que a gente chama esse novo modelo de negócio baseado em plataformas digitais de trabalho, né? Então, o grande problema é que para as plataformas elas não são empregadoras, do outro lado não há trabalhadores, portanto, não há relação de trabalho. E se não há relação de trabalho, não há direito do trabalho. Esse é o grande problema. E eu sempre, quando eu faço essa discussão, assim, a gente só consegue olhar para esse processo se a gente faz uma discussão que considera o âmbito institucional, o âmbito tecnológico e o âmbito ideológico, né? Porque a gente não consegue fazer uma discussão só considerando uma dessas dimensões, não é? A gente precisa o tempo todo estar olhando para essas três dimensões. E acho que a grande pergunta, né, que a gente fazia lá em 2017, 2018, era exatamente como as plataformas conseguem, não é, invadir o mercado de trabalho impondo suas péssimas condições laborais. Quer dizer, como é que é possível, gente, um empregador decidir falar, não sou mais empregador. Você não é trabalhador, você não tem direito. Quer dizer, como que é possível a sociedade aceitar? Porque não é estranho o capital fazer isso, porque o capital sempre buscou fazer isso. A questão é como que eles conseguem fazer isso, né? Então, a gente só consegue entender, não é? Se exatamente a gente olha aquelas diversas dimensões, né? Então, a gente só consegue entender se a gente compreende que nós estamos num contexto de globalização assimétrica, das políticas neoliberais, não é? Que desvalorizam direitos, desvalorizam sindicatos e, com isso, deixam os sujeitos totalmente sem proteção. Uma ideologia que diz para os trabalhadores que eles são empreendedores, portanto, eles são responsáveis. Não precisa mais de sindicato, de lei. Não, basta o sujeito é autossuficiente, não é? Agora, se ele falhar, bom, a culpa é dele. Não é uma culpa social, é uma culpa individual. As empresas estão no processo de externalização desde os anos 70, né? Vocês viram no encontro passado o Gustavo mostrando o processo de externalização que aconteceu nos bancos. Essa externalização, ela via terceirização, trabalho intermitente, part-time, home office e plataformas de trabalho. Hoje, as plataformas de trabalho, a gente não sabe o que de pior pode vir amanhã, mas hoje elas são o extremo do processo de externalização. E as empresas... Aí a gente volta na questão da ideologia, elas tentam convencer os trabalhadores que o que é flexibilização para ela é liberdade para o trabalhador, como se fosse sinônimo, não é? Então, além disso, a gente tem a financiarização da economia, a gente tem, óbvio, o processo de inovação tecnológica, né? E eu faço questão, porque muitas vezes se faz essa discussão só olhando o processo de inovação tecnológica, como se ele caísse do céu. Não, é uma relação de influência recíproca entre, não é, a globalização, as políticas neoliberais, ou seja, é essa inovação que possibilita as empresas externalizarem. Não é? Hoje, por que as empresas podem externalizar?
porque elas conseguem manter o controle do processo de trabalho dos trabalhadores, não é? Por que as empresas externalizam a sua produção ao longo do globo? Porque elas conseguem continuar a controlar o processo de trabalho. Além disso, a gente teve a crise, né, de 2008, e para piorar a nossa situação, a pandemia. Né? E a gente sabe que na pandemia a gente teve o que a gente chama de um boom da sociedade digital. Por quê? Porque muitas empresas e muitas pessoas que ainda resistiam, não é, ao uso das plataformas foram obrigados. E aí, como resultado, na realidade, a gente tem um grande contingente de desempregados e que não tem expectativa de se reinserir no mercado de trabalho formal. E esse é o ideal das plataformas. Né? O que as plataformas querem? Uma multidão de desempregados sem perspectiva de reinserção no mercado formal. Porque, dada a falta de alternativa, para onde essas pessoas precisam sobreviver. Então, elas vão para as plataformas. Então, o que a gente tem visto é uma preocupação internacional, né, em relação às plataformas de trabalho, muita discussão internacional sendo feita. Alguns autores, né, trazem essa discussão desse capitalismo pós-democrático, né, dizendo que é um capitalismo que está totalmente fora do controle, que define suas próprias regras, né, que a gente estaria num processo de remercantilização do trabalho, ou seja, a gente tinha passado todos esses anos tentando reduzir, mas agora a gente estaria ampliando o processo de mercantilização do trabalho. As preocupações internacionais, evidentemente, também falam dessa questão da externalização, né? Porque ao externalizar a produção, as empresas externalizam gastos e riscos. Há uma preocupação porque essas plataformas estão entrando em todos os subsetores de serviço. A preocupação, óbvio, com a precarização do trabalho, evidentemente. Uma outra preocupação com a desigualdade sociodigital, né? Ou seja, quais são esses trabalhadores que vão conseguir se inserir, né? Hoje de manhã mesmo estava discutindo as plataformas no setor de cuidado. Quais são as empregadas domésticas que vão conseguir lá pegar um aplicativo, fazer o seu perfil, não é? Atender o cliente pelo aplicativo? Poucas, né? E mesmo os clientes, né? Quais são os clientes que vão conseguir, ao invés de comprar uma TV na loja, comprar pela internet, que é mais barato? E uma outra preocupação internacional é porque essas plataformas, elas entram nos setores, entram nas regiões e destroem os pequenos e os médios negócios, né? Então, se a gente pensar na plataforma Airbnb, por exemplo, ela entra com valores mais baixos, né? E isso vai destruindo todas as pequenas pousadas, os pequenos hotéis que tem no entorno, porque não conseguem concorrer. A mesma coisa chega uma plataforma no setor de comércio, a Amazon, por exemplo, né, onde as pessoas acham o máximo poder comprar e receber no dia seguinte. Ninguém pensa por que elas conseguem comprar e receber no dia seguinte, mas elas não estão nem um pouco preocupadas. Né? Aí elas deixam de fazer a compra ali na loja que tem no bairro delas e vão comprar lá na Amazon. Isso significa desemprego. E mais do que isso, né? A gente sabe que, assim como quando os grandes supermercados entraram nas regiões, o que eles fizeram? Eles entraram, colocaram o preço mais baixo, destruíram todo o comércio local. Depois que o comércio local estava destruído, eles aumentaram o preço. É óbvio que as plataformas de compra vão fazer a mesma coisa, né? Depois de destruído o comércio local e regional, elas vão
aumentar o preço. Então, internacionalmente, o que tem se discutido é a necessidade de uma regulação tributária, ambiental, do consumidor e trabalhista. E aí, só para a gente fechar esse primeiro bloco, né, para a gente abrir para discussão, a grande preocupação é exatamente, né, o capital, como sempre, ele está buscando ter o trabalhador à disposição dele a maior parte do tempo possível, pagando apenas o tempo efetivamente trabalhado, ou mesmo não pagando. Né? Isso a gente já viu com a questão do banco de horas, com a gestão por metas e objetivos, né? Não é de agora. E o capital, além de querer o trabalhador à disposição a maior parte do tempo possível, pagando apenas pelo tempo efetivamente trabalhado, ele quer que cada minuto que o trabalhador esteja ali, que ele produza cada vez mais serviços e mercadorias. Não é? Então, de novo, como? A partir da gestão por metas e objetivos, a partir do uso das TICs, fazendo com que os trabalhadores fiquem conectados 24 horas por dia, a partir da ampliação velada do tempo de trabalho, por exemplo, a partir do home office, que a gente vai discutir no nosso próximo encontro, e a partir das plataformas de trabalho. Então, vou parar aqui para ver se a gente quer conversar um pouquinho, antes aí de eu entrar um pouco mais, olhando as plataformas de trabalho no setor, no Brasil, né, mostrando um pouco em que setores elas estão, etc. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, Ana? Eu fui anotando, acho que você disse tudo quando você falou agora no final, a reforma tributária, né? Que é a hora que a gente tributa o produto tecnológico, a gente pode baixar a jornada do trabalhador, né? Mas para isso é necessário um Estado forte. Porque com uma pequena jornada, mais trabalhadores estarão empregados, porém, eu tenho que ter um Estado forte que imponha, né, isso. E também a remuneração mínima, né, que dê a dignidade, que afinal de contas a raça humana, né, busca essa dignidade e beleza na vida desde as sociedades antigas, né, desde a China, desde a Grécia, a preocupação em compreender o mundo sempre foi em busca da dignidade e da beleza, né, que é assim a parte boa da vida, né. Então, eu tenho a contribuir que é por aí, né? A partir da tributação com um Estado forte que diminua jornadas e garanta um salário mínimo digno, né? Tudo isso é extremamente utópico no modelo que a gente está vivendo e vendo, né? Quando o próprio trabalhador não tem discernimento de que pertence à classe trabalhadora, que depende do seu trabalho, e que quanto mais precariza o seu trabalho, mais ele vai trabalhar e pior ele vai viver, né? Então, a educação é, sem dúvida, a mola mestre, né, desse processo. É um pequeno, só observando, assim. Obrigada. Dalmonge? Eu gostaria de contribuir com um aspecto muito, assim, do meu ponto de vista, muito estratégico. As plataformas digitais, elas foram sendo lançadas como soluções para a produtividade e acúmulo de capital, mas como a Ana Smolka falou, para um Estado fraco, não houve a coisa mais importante, tá, para a instalação dessas plataformas, a verdadeira regulamentação delas na aplicabilidade. Elas não foram regulamentadas, elas foram sendo aplicadas e não há regulamentação. O máximo que se fez, e o que se fez de máximo, é uma trocadilho, mas vale, foi que essas plataformas já eram previstas e o capital financiou a própria reforma trabalhista e a própria reforma previdenciária. Porque só direitos trabalhadores foram retirados, mas essas plataformas não foram regulamentadas. E, portanto, qual é a segurança
que a gente tem quando compra um produto na internet? Do meu ponto de vista, nenhum. Zero. Zero. E como o Estado não é forte, ele não regulamentou primeiro para instalar depois. Ele instalou primeiro a mando do capital e depois vamos ver no que vai dar. Com isso, sem emprego, sem dignidade, fica fácil fazer uma pessoa que trabalhava 8 horas ficar conectada no mínimo 16. É isso que eu gostaria de contribuir. Obrigado. Sim. Eu acho que a gente, quando está olhando esse processo, está olhando o mundo, né, Dalmonge? Então, por isso que a Carlota ela fala, você tem esse momento de erupção de uma nova onda, de um novo paradigma, e tem um tempo até o Estado e a sociedade falar, opa, é isso que está acontecendo? Peraí, vamos regular. Só que isso está acontecendo nesse contexto de Estado neoliberal. Porque se tivesse acontecendo num outro contexto, não é? Seria diferente. Só que esse movimento está acontecendo num contexto de Estado neoliberal. E aí, então, não se regula. É no Brasil, e é nos Estados Unidos, e é na França, e é na Europa, e é em vários lugares, né? Então, esse é o nosso papel, né? O nosso papel como atores sociais é exatamente pressionar o Estado e conversar com os trabalhadores sobre o processo que está acontecendo, né? Esse é um papel importantíssimo que o movimento sindical tem. Mais alguma coisa, gente? Senão eu continuo e depois a gente vai para os trabalhos em grupo. Só colocar que o movimento internacional, né, de organização dos trabalhadores agora tem um papel fundamental, porque se eu vejo a mesma reforma, né, em 110 países, como dizia o Clemente Gans, né, porque há um projeto único mundial, global, e é necessário uma intervenção mundial global no sentido de proteger, né, de dignificar a vida humana. Exatamente. O que a gente falou lá na frente, a questão da globalização. Quer dizer, não dá para... Ao mesmo tempo que você precisa ter ação local, você tem que ter ação global. Não é? Porque é isso que as empresas fazem. Então, essa é uma questão para a gente super importante, né? Da nossa organização, sem perder o foco ali do local de trabalho, que continua sendo e vai continuar a ser super importante, mas ao mesmo tempo essa ação global, não é? Porque senão também não se resolve, senão vai ficar disputando, aí é que o capital vai achar ótimo, né? Isso, os trabalhadores do Brasil disputando com os trabalhadores da Argentina. Então, essa é a grande questão. E materializado, assim, a gente teve a Declaração de Direitos Humanos, né, ratificada mas que não é cumprida, né, que não é cumprida pelos países. Então, as sanções, né, também têm um papel aí importante. Claro. E as sanções, elas são fruto das nossas pressões, né? Porque se não há pressão, não há sanção, né? Ou seja, a ação do Estado, ela é sempre o resultado de uma pressão popular. Claro que, de novo, num contexto neoliberal, de crise, de desemprego, de pandemia, fica cada vez mais difícil para os atores sociais, né? E aí, historicamente, a miséria chega a um ponto, né, que tira a cabeça dos reis, né? Então, eu não sei, eu acho que a gente vai caminhar para repetir a história. É isso que está acontecendo, né? Aqui, visivelmente. Né? Então, gente, só continuando aqui um pouquinho mais sobre a questão das plataformas, né, de trabalho. Então, de fato, você tem uma parte nova, que é essa infraestrutura digital, que é esse gerenciamento algorítmico, né? E o que a gente está fazendo a discussão é que esse gerenciamento algorítmico, ele não está só nas plataformas, ele já está nas empresas tradicionais. Então, seria necessário a gente incluir na CLT de uma forma mais explícita essa questão da gestão algorítmica, mas uma boa parte da forma que as plataformas atuam são questões que a gente já vê, né?
A questão da terceirização, do falso empreendedorismo, da gestão por metas, da disponibilidade total da força de trabalho, da desconsideração das legislações trabalhistas, e as plataformas ainda conseguiram recuperar lá questões antiguíssimas, que é exatamente o pagamento por tarefa. Uma outra questão que a gente conversou um pouquinho no encontro passado e que a gente acha que o movimento sindical ainda está patinando nessa discussão é exatamente a questão dos dados, né? E aí por isso que uma das indicações da leitura é exatamente o livro da Zuboff, que é o Capitalismo de Vigilância, né? Porque ela está falando, as plataformas, elas se apropriam dos dados dos usuários, dos trabalhadores e das empresas. Então, por exemplo, pensar as plataformas de entrega, não é? As plataformas de entrega sabem tudo como funciona o comércio do Pablo, sabem tudo como é que funciona o comércio do Pedro, não é? Quantos sanduíches o Pedro vende, que dia que o Pedro vende mais, que dia que o Pedro vende menos, que dia que o estabelecimento do Pedro não vende nada. E aí ela vai lá e ela estabelece a promoção, ela estabelece o tempo que o Pedro tem que produzir lá os sanduíches dele. Então, essa plataforma ela tem não só os dados dos usuários, como os dados dos trabalhadores, como os dados das próprias empresas, né? E aí ela junta esse monte de informação, trabalha com essas informações, que a gente chama de dataficação, trabalha com essas informações e cria uma grande capacidade preditiva, né? O que é isso? Significa que um dia o Rafael vai lá na Amazon, ele compra um livro, né? A Amazon já tem todas as informações do Rafael. Amanhã a Amazon vai lá e vai fazer uma enxurrada, vai jogar uma enxurrada de publicidade para o Rafael em cima daquilo que ela já conseguiu mais ou menos entender que é o gosto do Rafael. E com isso, claro, as empresas ganham mais dinheiro. Além disso, as plataformas vendem as nossas informações, não é? E a gente não tem o menor controle sobre isso. Então, essa é uma discussão que a gente já fez no encontro passado, mas que é importante a gente retomar. E aí, o que a gente percebe, né, é que as plataformas de trabalho, elas invadiram o mercado de trabalho a partir dos setores que já eram mais precários e vulneráveis, então, cuidado, setor de turismo, setor de entrega, setor de transporte, porque as plataformas sabiam que a resistência ia ser menor, né? Porque a sociedade vai falar, mas os entregadores sempre foram precários mesmo, eles continuam precários, né? E os próprios trabalhadores, né, sempre vivenciaram um trabalho precário. Aí fala, não, eles vão resistir menos. Então, as plataformas mundialmente entraram por esses setores já considerados, né, mais precários e vulneráveis, mas como elas viram que deram certo, então agora elas estão entrando naqueles setores, não é? Que não eram precários, né? Então, está entrando no setor bancário, de saúde, de educação, setor jurídico, enfim, elas falaram, oba, caminho livre, comecei por aqui e posso continuar. Então, é isso que a gente está vendo, né? Esse espraiamento das plataformas para os setores não precários. A gente não tem como trazer o número exato de trabalhadores em plataformas de trabalho. Quer falar, Pablo?
Pois é. Que maravilha, né? É. Então, a gente não tem, né? Oh, tá errado aqui, PNAD. A gente não tem os números exatos, porque nem no Brasil, nem no mundo, essa é uma discussão que a gente fez ontem no Congresso, que a gente está tendo. Por quê? Porque as pesquisas ainda não têm questões que possibilitam a gente identificar quais são os trabalhadores em plataforma. Então, o que a gente tem, isso aqui foi a dissertação de mestrado da Lúcia Garcia, que é a coordenadora de pesquisa da PED, do DIESE, graças a ela, que entrou lá nos dados da PNAD, separou os conta própria, dos conta própria ela tirou aqueles que tinham estabelecimento, que tinham os trabalhadores, etc., e chegou a um número aproximado de 4.200.000. Né? Isso significaria mais ou menos 4,5% do nosso mercado de trabalho. Né? Então, isso mostra que está crescendo e está crescendo rápido. A gente tem vários tipos de plataforma, isso eu vou passar rápido porque nem é tão importante assim, mas é só para a gente entender a amplitude, né, das plataformas. Tem essas plataformas que vocês já ouviram falar, que chama de crowdwork ou microtrabalho, que são trabalhadores que estão espalhados no mundo todo e que fazem alimentação de inteligência artificial, não é? Então, por exemplo, sei lá, o Fernando vai lá, se inscreve na plataforma Amazon Mechanical Turk e ele vai receber pedidos de tarefas que são super fragmentadas, né? Então, como que se alimenta a inteligência artificial? Ele vai receber 1 milhão de fotos e ele tem que identificar todas as fotos que tem um cachorro, ou, enfim, não importa, todas essas coisas de alimentação de inteligência artificial. Então, as empresas, a Volks ou o Santander, não importa, ao invés dela ter os seus próprios trabalhadores que vão alimentar a inteligência artificial da própria empresa, elas vão lá nessas plataformas e pagam uma miséria para os trabalhadores fazer isso. Aqui nem vou passar, não precisa. Essas plataformas é só para vocês saberem que existe um tipo de plataforma que chama fazendas de clique, não sei se vocês já ouviram falar, mas são, por exemplo, políticos ou artistas que querem bombar suas redes sociais, e aí vão lá e compram likes, né? E essas plataformas, você tem lá, do outro lado, Kelson, que vai ficar 10.000 horas clicando like, lá na plataforma do Pablo, né? Para bombar a rede social do Pablo. Então, isso aqui é só para a gente ter uma ideia, assim, gente, da diversidade de plataformas, tá? Aqui é para trazer um pouco para vocês verem como as plataformas de trabalho elas estão nos diversos setores e como aquela questão que eu falei dos monopólios, né? Então, por exemplo, essa Brigade aqui, que está na terceira linha, a gente começou a pesquisá-la como uma plataforma de hotelaria. Então, as pessoas entram lá e podem contratar um barman, uma recepcionista, uma pessoa para limpar o quarto, etc, etc. Ou seja, os hotéis, né, entram lá e contratam. E, de repente, no contexto da pandemia, ela virou também uma plataforma de medicina. Então, você entra na plataforma, você pode contratar um barman ou você pode contratar um enfermeiro. Ou seja, a plataforma não entende nada daquilo, né? Agora, imagina o que significa no setor de saúde essas plataformas entrando no setor de saúde. Mas, enfim, a gente também não vai discutir aqui o setor de saúde. Mas é só para mostrar para vocês que as plataformas de trabalho estão em todos os setores. Isso demanda uma ação por parte das centrais sindicais urgente. Bom, então, só resumindo, né, quais são as questões comuns às plataformas, a questão da dataficação, que eu já falei para vocês,
a questão dos monopólios, que eu também já falei, a questão da externalização, a desconsideração das legislações e a questão da gestão algorítmica. Aqui não precisa. Aqui é só para a gente ter uma ideia, né? Esse também ainda é o estudo que a Lúcia Garcia fez. Ela está mostrando um pouco como as plataformas estão nos diversos setores, sem dúvida nenhuma, né? Claro, a gente tem uma maior parte das plataformas no setor de transporte, depois construção, depois outros serviços. O de vocês estariam aqui nesse setor, né? Que é informação, comunicação, atividades financeiras. Esses dados são de 2019, tá? Porque os dados da PNAD ainda não foram atualizados. Então, com certeza, esses dados são bem maiores, sobretudo nesses setores de saúde e educação, né? Que a gente sabe que no contexto da pandemia apareceram várias plataformas nesse setor. Então, é só de novo para a gente ter uma ideia. Quando a gente olha para o perfil desses trabalhadores que estão em plataformas, tem de tudo, né? Então, exatamente porque as plataformas então, estão em todos os setores, é que você tem um perfil assim, né? Então, você tem mulheres, homens, negros, não negros, tem pessoas com educação fundamental, tem muitas pessoas com educação universitária, exatamente porque há uma diversidade muito grande das plataformas. Aqui uma concentração, e aí é bem interessante, né? Porque você tem uma concentração no Sudeste, evidentemente é porque você tem uma demanda maior pelos diversos tipos de serviço, e você tem uma concentração no Nordeste, porque é lá onde você tem um mercado de trabalho informal muito maior também, né? Então, de novo, é só para vocês terem essas informações gerais. E aí a gente se pergunta, evidentemente, como atuar, não é? A gente vê que muitas organizações já estão sendo constituídas pelos trabalhadores. Por outro lado, o que a gente tem percebido é que esses setores não precários estão demorando para atuar, né? Eu acho que se a gente pensar o setor de educação, saúde, bancário e TI, o de vocês é o primeiro setor que está olhando para isso com mais atenção, né? Educação e saúde, a gente está penando para conversar lá com o sindicato, né? Para mostrar a necessidade de fazer essa discussão. Tem um movimento internacional, que é importante. No nosso último encontro, né, a Gabriela vai trazer aqui um pouco para vocês como que está essa discussão jurídica, né? Então, a gente nem vai entrar nessa conversa agora, porque a gente vai estar discutindo isso no nosso quarto encontro na semana que vem, para não atropelar tudo. Então, eu queria saber se vocês têm alguma coisa para a gente conversar, dúvida, etc. Senão, a gente vai fazer um trabalho em grupo, tá? Nós estamos aqui com 14 pessoas, acho que tirando eu. E aí, a gente vai